Olá, gente, bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre como se concretiza o processo do indivíduo na condição autista de diagnóstico tardio. Existe um fenômeno natural no diagnóstico tardio que faz com que a pessoa, com o passar dos anos, ela vá provocando alguns ajustes dentro das suas características autistas. E para isso tem uma explicação biológica muito simples. Todo ser vivo, ele passa por um processo obrigatório de adaptação ao meio em que ele está vivendo. E sim, isso não é diferente na condição autista. Entretanto, mesmo com alguns processos de adaptação, verifica-se, clinicamente falando, que o indivíduo de diagnóstico tardio, ele apresenta, sim, prejuízos no seu processo social, emocional e financeiro. Por que que isso acontece? O senso comum, ele equivocadamente afirma que o indivíduo na condição autista de diagnóstico tardio, ele já passou por várias situações, então ele aprendeu a lidar com situações do dia a dia, do cotidiano. Por que equivocadamente? Porque não é um aprendizado que é internalizado, processado. Ele é um mecanismo de ajuste justamente para poder sobreviver às relações sociais, às questões familiares, aos processos de estudo, às questões de trabalho. Fala-se muito do indivíduo na condição autista não verbal e com prejuízos de linguagem. E o que também se verifica dentro da condição autista? O processo de linguagem, a comunicação expressiva e receptiva do indivíduo de diagnóstico tardio também tem prejuízos, e são prejuízos importantes, prejuízos que vão além do fenômeno não falar. O que acontece? O indivíduo, por mais que ele controle, por mais que ele tente buscar trazer para si e não manifestar para o outro as suas características, nós vamos estar falando sim de pessoas que têm estereotipias, nós vamos estar falando sim de pessoas que vão apresentar rigidez cognitiva, nós vamos estar falando sim de pessoas com hipersensibilidade sensorial e um agravante no diagnóstico tardio. Muitas pessoas de diagnóstico tardio não conseguem ter uma consciência no sentido de perceber a sua hipersensibilidade sensorial. E isso tudo provoca uma alteração de funcionamento comportamental e afetiva. E, principalmente, uma afetação no seu processo de perceber, de pensar e de reagir. Por quê? Quando o indivíduo ele manifesta uma estereotipia, ele foca intensamente a sua atenção sobre o movimento da estereotipia, principalmente e se justifica pelo fato de não ser observado pelo outro e a partir dessa observação ele passar a receber críticas ou comentários que o deixem numa posição desconfortável. Quando o indivíduo foca na sua rigidez cognitiva, ele dispersa o seu elemento de atenção, tendo dificuldades em captar elementos de periferia daquilo que está acontecendo e trabalhar isso numa resposta comportamental. Quando nós falamos da hipersensibilidade sensorial, é a mesma coisa. A reação física e emocional é no sentido de combater o desconforto dessa hipersensibilidade sensorial.
Além de tudo isso, nós temos um funcionamento neurocognitivo, em que várias habilidades cognitivas e executivas envolvidas, elas acabam se dispersando de um foco natural e, consequentemente, tendo um prejuízo na execução das respostas da pessoa. Essas questões cognitivas, elas vão afetar, vamos imaginar historicamente, do nascimento em diante até 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 anos, 67, que é o caso que eu avaliei de maior idade. Esse indivíduo, ele vai começar a fragmentar o seu processo receptivo de informações e, consequentemente, obrigatoriamente, esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade de expressar de maneira concreta aquilo que acontece ao seu entorno. Eu estou esquecendo de falar de uma coisa importante que se chama lexitimia. A lexitimia é uma característica muito comum dentro da condição autista, que naturalmente faz com que o indivíduo tenha dificuldade de expressar aquilo que ele sente, daquilo que ele precisa e aquilo que ele deseja. A partir do momento que nós estamos falando que o indivíduo, então, ele tem uma fragmentação daquilo que ele recebe, uma fragmentação daquilo que ele expressa, nós vamos cair no conceito da linguagem. Comunicação vem do latim comunicare, e o significado dessa palavra é colocar em comum. Então, quando alguém me traz alguma coisa, está colocando em comum a mim. Quando eu falo, eu coloco em comum ao outro. Em virtude desse ciclo, rigidez cognitiva, hipersensibilidade sensorial, alexitimia, entre outras coisas que eu estou citando aqui, esse processo ele vai criando buracos. Então, o que acontece dentro da narrativa do indivíduo de diagnóstico tardio? Existem algumas situações, para não dizer várias, que esse indivíduo ele tem uma dificuldade em compreender aquilo que é repassado para ele. Consequentemente, ele faz um registro, ele processa o seu pensamento e ele externa esse pensamento também de uma forma incompleta, em que aquele que está ao seu redor não consegue ter uma mesma compreensão. O efeito disso é o seguinte, gente, o nosso mundo social ele é pautado pelo processo de comunicação. Seja um processo de comunicação virtual, seja um processo de comunicação presencial, seja pela comunicação verbal ou não verbal, a sociedade ela se conduz pelo processo de linguagem. A partir do momento que o indivíduo então começa a ter déficits dentro desse processo de linguagem, o que vai acontecer? Ele vai ter uma dificuldade, primeiro, de se aproximar do meio social, muito pelo contrário, ele vai ter um mecanismo de recuar, potencializando uma característica da condição autista. Recuando, ele vai ter uma dificuldade no processo interacional e principalmente no processo de expressar o seu desempenho, tanto numa vida acadêmica, como numa vida profissional e como numa vida familiar. E a partir disso, com essa potencialização das características da condição autista e um processo de opressão ou de oposição desse meio social, o indivíduo vai somando dentro de si as comorbidades. E a partir daí, o déficit social, emocional e financeiro acontece. Por quê? Porque é o indivíduo que muitas vezes para de estudar, é o indivíduo que não consegue dar continuidade ao seu processo de trabalho, não consegue exercer a sua vida profissional, e aí temos um desdobramento. Moral da história: diagnóstico tardio, numa estatística muito significativa, necessita de um fundamental suporte para o seu processo de desenvolvimento e para poder exercer aquilo que qualquer ser humano necessita para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida, que é ter conhecimento e profissão. Um grande abraço.